Temos renties aqui, ou pessoas que trabalharam no Rent Car já. Tô vendo aqui pela lista. Tem pessoas de Banks também. A caravana de Banks tá aqui também presente. Esse link, se passar pra galera, a pessoa consegue abrir ou ela precisa ter se inscrito? Só pra saber. Não, pode mandar o link direto. Na verdade, até a inscrição a gente sempre pede para fazer, para a gente ter ideia, né? A gente manter um relacionamento também com as pessoas e a gente conseguir, inclusive, mandar, né, lembrete e tudo mais. Assim, para ter uma filtragem, né? Uma coisa mais das métricas mesmo. É que um amigo meu tentou e ele não conseguiu acessar. Precisou de uma senha. Será que é a senha do Zoom? Deixa eu ver aqui. Que estranho. Dá para mandar estranho, aquele mesmo link. Eu mandei exatamente esse. Engraçado, porque eu não pedi nenhuma senha pra mim. Eu não sei se é porque ele não tá logado, talvez. Deixa eu ver. Estranho. Ó, tem gente que abriu sem senha, então... Pois é, o meu abriu de boa aqui. Gente, então... Pode falar. Não, às vezes é alguma atualização do Zoom, que ontem eu tive esse problema, quando fui usar o Zoom. Gente, vamos então começar, até porque a gente vai fazer a apresentação, tem o pessoal que até entrou antes, então, Sim. Né? Boa noite, pessoal, meu nome é Luciana, eu trabalho aqui na parte de comunicação da Mercas, e a gente teve essa ideia de acabar debatendo um pouquinho mais sobre a área de produto, estratégia, e aí surgiu a ideia de a gente fazer esse startup para vocês, com 3 profissionais que eles vão se apresentar agora, que, né, os 3 são incríveis, e até nas conversas que a gente teve aí antes, eu já aprendi um monte, eu acho que a discussão vai ser válida aí para todo mundo. Então, Arthur, vamos lá, conte um pouquinho mais sobre você. Tá bom. Obrigado pelo convite. Eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de evento, cara. Eu sinto muita falta de evento. E poder fazer evento online é uma coisa muito legal. E meu nome é Arthur, né? Como o nome está dizendo aqui no Zoom. Eu trabalho com design faz algum tempo, desde 2009, mais ou menos, quando eu entrei na faculdade. Eu trabalho com design de produto digital faz 5 anos. Hoje eu trabalho de Banks, eu estou ali faz 3 anos e meio, mais ou menos. Eu trabalhei no Rent Cars também, por coincidência. Ou não, né, também. Acho que o ecossistema de Curitiba, ele tem uma grande... Você tem uma comunicação entre as pessoas transitam entre os lugares, né? Até a Gabi tá me assistindo também, ela trabalha comigo no Banks, ela trabalhou no Rent Cars também. E é um pouco disso, assim, a ideia não é que a gente esteja no palco, né, falando coisas que são a verdade absolutas, mas sim trazer um pouco sobre a nossa vivência. E com certeza que vocês estiverem para perguntar e trazer também será muito bem-vindo. Obrigado por estarem aqui. Beleza. Carol, vamos lá, se apresente pra gente. Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, boa noite. Aí é boa noite também, né, Mônica? Sim. Então, meu nome é Carolina, eu sou responsável pela área de UX e PM na área na Rent Cars. E eu não vou falar que nem o Arthur, assim, datas, porque senão meio que denuncia a idade. Mas eu me formei faz bastante tempo. Eu sou formada em design mesmo. E aí eu trabalhei como design, como na época não existia UX, né? Então a gente foi virando UX no meio do caminho. E a minha carreira ela foi trilhando assim até que eu cheguei no produto e me apaixonei. Assim, eu não quis ficar tanto assim na área só de design. Eu vi que produto, a gente vai discutir bastante sobre isso hoje, mas como PM você acaba olhando de uma maneira geral, assim, né? Não tanto só em uma parte de UX, que a gente vai conversar sobre isso porque ainda ele é polêmico. Mas, enfim, foi trilhando para essa área de produto e faz mais ou menos uns 8 anos que eu trabalho com produto. Eu trabalhei por 6 anos na Positivo Informática e lá eu tive a oportunidade de virar PO, enfim, trabalhei em vários projetos de tecnologia e hoje eu trabalho na Rent Cars, faz mais 6 anos passado. Entrei como supervisora de UX e aí fui também trilhando ali uma área para juntar junto com o produto.
Acho que é isso. Hoje vai ser bom, vai ser um bate-papo, isso que o Arthur falou, vai ser mais uma troca, assim, que eu vejo que a área de produto, a gente tem uma troca bem legal, mesmo entre as startups, assim, isso é bem legal, é bem aberto, e mais ou menos vai ser isso que a gente vai fazer hoje. Eu vejo que mesmo quem está há muito tempo, há pouco tempo, tem várias inseguranças, e várias dúvidas, e como, será que a gente está no caminho certo, será que a gente não está? Então é um pouco o que a gente vai conversar hoje. Legal, Carol, obrigada. Mo, se apresente, por favor. Bem, como quem chegou um pouco antes percebeu, eu também sou de Curitiba, mas agora vivo aqui em Lisboa desde 2015. Como a Carol, tenho formação em design, na época ainda design gráfico. Prefiro falar na época do que o ano, pelas razões que todos sabemos, mas ali já faz mais de 10 anos que trabalho nessa área, com os diversos nomes, que isso até é uma coisa que a gente vai falar, que a área de produto não deixa de ser mais um nome que essa profissão tem. Já trabalhei com internet banking, já trabalhei com jornal online, já trabalhei em startup, já trabalhei, assim, desde empresas pequenas até empresas muito tradicionais. Hoje trabalho com telecomunicação, ou seja, um setor mais tradicional, mas acho que o nosso papel é sempre pensar em trazer quem vai usar para aquela discussão, ou trazer pelo menos a perspectiva do usuário final para essa discussão, e acho que, como eles já falaram, a nossa ideia aqui é realmente fazer esse bate-papo e trazer essas diferentes perspectivas, até porque é o papel de cada um de nós nas equipes de quais fazemos parte, e nessas equipes a gente também consegue trazer esses diferentes pontos de vista, e acho que isso que é o importante, porque o designer, o UX, o design de produto, o importante é sempre ele trazer essas outras perspectivas, ter empatia, ouvir e dessa forma tornar um produto melhor, que acho que é isso que todos nós fazemos no fim do dia aqui, independente do nome, independente da empresa. É isso. Legal, gente. Só para a gente iniciar, a gente só tem uma pesquisa aí para quem puder responder para a gente rapidinho. A gente quer saber com o que vocês trabalham, né? O que fez vocês chegarem até aqui. Então, vamos lá, só um minutinho aí para vocês responderem. Vocês conseguem ver também o resultado da pesquisa ou não? Eu consigo. Sim, beleza. Ó, tá bem equilibrado. Vai ser bastante designer. Tem bastante Talvez outro. pela nossa rede. Bastante outros. Que são outros? Quem são os outros? Se quiserem falar ou mandar no chat também. Se alguém quiser mandar aí no chat para a gente ter ideia também do que são os outros. Então vamos lá, já estamos quase terminando um minutinho aqui. Ainda tem mais. Legal. Olha que legal, na lista de requisitos. Bacana. Product Marketing. Sim, legal. Melhor que eu conheço. Melhor Product Marketing que eu conheço. Estudante na lista de suporte. Legal. Trabalha com chatbot aqui dentro de casa. A Dani, que é incrível também. Gente, a gente vai encerrar aqui, então. Gente, eu odeio de fazer um pouco de tudo, verdade? Legal, André. Então, gente, a gente teve mais ou menos a ideia. Então, vamos começar agora tirando umas dúvidas, assim. Então, a gente sabe que cada empresa, né, acaba tendo, né, um pouquinho, uma construção um pouco diferenciada dessa questão da área de produto. E eu queria entender aí, vou jogar primeiro essa bola para a Mônica. Como que está a estrutura, assim, da área de produto na empresa que você trabalha? Você pode, de repente, ou trazer, né, um exemplo como está a estrutura ou de uma outra estrutura que você tenha trabalhado? Quais são os papéis principais aí? Você pode iniciar para a gente? Sim. Hoje nós trabalhamos em Agile, ou seja, as squads de desenvolvimento têm seus próprios ecossistemas, vamos dizer assim, cada squad é responsável por um produto diferente,
porém não há um designer em cada squad. Ou seja, nós como designer funcionamos como um Center of Expertise, que é o nome que tem aqui, é um centro ali de excelência que atende todas essas squads. Só que foi o que a gente notou é que se um designer ficava responsável por um único produto, aquele produto tinha uma linha, daí o produto da outra squad tinha outra linha, e isso, por mais que a gente se falasse, não tinha uma coesão, não era uma única empresa. Então, o que a gente fez? A gente se dividiu de tal forma que há pessoas, digamos, mais sêniores em cada projeto, mas que todos trabalham em todos de forma a manter uma coerência. E nós trabalhamos em Kanban, que o Scrum para a equipa por causa do português de Portugal, então foge algumas coisas, mas normalmente dá para entender tudo. A equipe de design, ela trabalha dessa forma em Kanban, e nós trabalhamos conforme a demanda vem dessas outras squads que trabalham em Scrum em sprints de 2 semanas, mas nós não temos essas sprints de 2 semanas porque nossos projetos, como não vão direto para ir para a produção, passam por outras equipes, a gente acaba por ser os primeiros a serem envolvidos naquele projeto, e quando nós terminamos, vai para essas squads, e essas squads começam o processo dela. Então, é um processo que agora fez 1 ano e meio, tem funcionado muito bem, porque o que acontecia? Quando uma pessoa cuidava só daquela determinada squad, às vezes uma pessoa da equipe não tinha tanta coisa para fazer e a outra estava com muita coisa para fazer, e isso tudo gerava um desequilíbrio, e dessa forma a gente sempre consegue se ajudar, porque são vários produtos. Por exemplo, tem toda a parte comercial do site, tem toda a parte de subscrição, de se inscrever, contratar os pacotes online, tem a parte da app de Customer Care, tem o site de Customer Care, e tem toda a parte de ajuda, que não é exatamente Customer Care, porque a pessoa não está logada, é uma parte mais pública. Então, e dessa forma a gente consegue se ajudar, e nunca uma pessoa está muito sobrecarregada ou mais sobrecarregada que a outra. E isso tem funcionado bem e tem feito também com que haja uma coerência e coesão nos designs. Não sei como dizer. Já trabalhamos de outra forma, mas nesse momento, para as nossas necessidades, é o que tem funcionado melhor. Legal, Mônica, obrigada. Arthur, você tem quer agregar mais alguma coisa aí no que a Mônica comentou? Claro, eu acho que dentro do Ebanks mesmo, nesses 3 anos que eu tive, a gente teve algumas estruturas bem diferentes. Quando eu entrei, a gente trabalhava numa estrutura muito próxima de Squad, que era, de fato, um grupo multidisciplinar de pessoas, e a gente tinha dev, tinha o designer, tinha a pessoa de marketing, tinha a pessoa do produto, todo mundo trabalhando junto na mesma mesa. Com o passar do tempo, a gente teve algumas mudanças, que chegou a uma coisa muito mais próxima do que a gente tem hoje, né? Que a gente tem a equipe de produto e a equipe de tecnologia, são 2 equipes separadas, mas que tem uma sinergia, tem uma ponte entre elas que faz a construção de produtos ser possível. Hoje, já dentro da equipe de produto, o que acontece? Até o trimestre passado, a gente trabalhava de uma maneira bem cross, né? A gente tinha para vocês entenderem a estrutura que eu estou hoje, ela é uma equipe de produto B2B, então ela é muito voltada a lidar com o vendedor ou com o empresário que processa pagamento com Ebanks. E nesse contexto, a gente tem algumas jornadas, né, de pagamentos, jornadas de integrações, jornadas de experiência desse cara, e cada uma dessas jornadas tem um gerente específico que cuida e PMs que estão juntos dessa jornada. E a equipe de design, ela ficava cross, atendendo a essas equipes como uma consultoria mesmo, né? A gente participava do processo de pesquisa, participava do processo de delivery, mas a gente não estava inserido no contexto da equipe. Nesse trimestre agora, a gente está tendo uma mudança, né? Que a gente vai ter ainda a equipe de design, ela existe ainda, mas a gente vai ter designers alocados dentro de cada uma dessas jornadas. E, em paralelo, também tem outras equipes que são cross, que são as equipes de analytics, que elas é uma equipe mais voltada para a parte de métricas, de análise de métricas mesmo, né? E a gente tem também a equipe de Product Marketing Management, que é voltada para o empacotamento do produto. Então, a gente tem dentro da equipe de produto esses focos, né, de business, da parte de experiência do usuário, tem a parte de empacotamento do produto,
e isso com uma sinergia com a equipe de tecnologia, que é uma outra equipe separada, mas tem essa ponte. Legal. Carol, conta um pouquinho mais também dessa questão da Secura aí, se você puder trazer para a gente. Tá. Uhum. Assim como o Arthur falou, acho que na Rede Cards também teve algumas mudanças, a gente teve a pandemia, e então, assim, como eu falei, a gente está, antes, quando estava me apresentando, a gente tem a área de UX junto com a área de produto. Então, a gente trabalha bem em sinergia, mas a área de produto ela fica dentro da área de negócios, né, da empresa. Então, é um pouco diferente ali do que acho que a Mônica falou também. E é legal ver essa diversidade, assim, né, de cada empresa. E aí a gente trabalha, mas também trabalha com essa ponte, essa sinergia com a área de TI, e que tem uma área de produto dentro da área de TI que meio que atende, assim, a gente também, todas as necessidades ali da empresa. A gente não está super dividido assim em squad, né? Não trabalha bem dessa maneira, mas a gente tem essa grande equipe, assim, mesmo não estando embaixo das mesmas diretorias, enfim, mas a gente tem essa grande equipe de dev, e UX e produto para conseguir atender todas as demandas da empresa. É mais ou menos assim. Legal. Vamos agora continuar aqui, que a gente tem outro tema que eu queria trazer. Falando muito sobre essa questão das equipes de produto, a gente sempre comenta sobre essa questão das etapas que são necessárias, né? E um tema que tem surgido aí sempre, que está sendo bastante discutido, é sobre o discovery. Então, eu queria saber como que funciona esse processo, assim, quem participa? Vou jogar a bola para o Arthur. Bom, vamos lá. Eu acho que não existe uma resposta única para isso, né? Acho que a gente discutiu um pouco isso antes desse momento, mas varia bastante do contexto. Existem projetos que são muito mais técnicos, então a gente vai ter participação do time de desenvolvimento, vai ter participação do PM, o designer pode participar ou pode não participar, mas de modo geral, no nosso contexto de equipe hoje, o designer e o PM eles são sempre um par, no processo de discovery principalmente, porque a gente entende que do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de experiência do usuário, a gente tem que estar junto desde o começo, para que a gente tome decisões de uma maneira muito homogênea, né? Existem situações assim que, no contexto do Banks, hoje que a gente tem Product Marketing também participa do processo de discovery, porque a gente entende que isso é importante, né? A gente entender como que esse produto vai ser recebido. Primeiro você entender quem que vai receber. Então, faz bastante sentido o Product Marketing participar também. Varia bastante, via de regra, esses três vão participar. Tecnologia também deve participar, mas nem sempre participa. Mas a gente tem essa jogada ali das pessoas participando dentro desse projeto. Legal. Carol, tem alguma coisa que você gostaria de adicionar aí, que você acha que é bacana? Não, acho que essa parte é bem parecida, e eu acho que é isso que o Arthur falou. Eu acho que quanto mais a gente consegue, dependendo de qual que é a demanda, qual que é o tema, assim, mas o legal é ter essa participação multidisciplinar, assim, porque aí você consegue agregar vários valores e pontos de vista diferentes, que é aí que você tem o ganho nessa parte de discovery. E aí você consegue também eliminar algumas outras coisas nessa etapa já. Mas é bem semelhante, assim, não sei se a Mônica é um pouco diferente. Acho que aqui só tem uma questão que é um pouco diferente, que é a resposta à concorrência. Acho que quando são projetos que surgem é muito semelhante, acho que tem que ser, porque se a gente não fizer um trabalho multidisciplinar, a gente nunca vai conseguir atender a maior parte das coisas. Mas respostas à concorrência, às vezes, podem ser pegar um caminho que a gente até chama o caminho de urgência, justamente porque às vezes você não tem aquele tempo de ter um processo mais certinho, não que se demore, mas às vezes você não tem uma semana, então você tem que trabalhar no tempo que tem, e aí acaba por ser um processo um pouco mais rápido, e que não consegue atender todos esses stakeholders, né, todas as pessoas que intervêm nele. Gente, surgiu aqui uma pergunta aqui no chat. Alguém de vocês utiliza alguma metodologia além do Scrum para as equipes de produto? Olha, depende do ponto de vista, assim, lá no Nubank a gente é bastante flexível. Quando a gente pensa, assim, muito no processo de product marketing, de como que a gente olha o produto dentro desse contexto, mostrando para o time de vendas, a Gabi, ela trouxe uma metodologia muito legal, que é
do Spotify, deixa eu ver como que é o nome dela, eu esqueci, Gabi, se você estiver me ouvindo, como que é o nome dessa metodologia? Eu esqueci como que é, mas ela tem basicamente 4 etapas principais, né, que é o Think It, Build It, Ship It, Tweak It, que é muito sobre você mostrar onde que esse produto está nesse processo. Não chega a ser uma metodologia necessariamente, né, mas ali dentro do contexto é muito variável, a gente não tem, ao inverso, né, a gente não tem uma coisa engessada, é muito de acordo com a equipe, com as pessoas que estão ali dentro. Daí, assim, obviamente, lá atrás a gente teve squads, né, a gente trabalhava muito próximo de uma estrutura de Agile, hoje é um pouco diferente disso, e é sempre de acordo com o projeto que a gente está tocando. Mas, de modo geral, assim, existem esses dois... Oi, desculpa, pode ir, desculpa. Achei que você tinha terminado. Eu só ia comentar um último ponto, que no fim do dia, assim, é muito, a gente tem ali o Discovery e Delivery bem definidos, e dentro disso a gente faz acontecer de alguma maneira. A Mônica acho que comentou que eles utilizam Kanban também, não é? Sim, o Scrum para a equipe de design não funcionou muito bem, porque justamente tem projetos maiores, tem projetos menores, e às vezes a empresa trabalha com sprints de 2 semanas, só que os trabalhos de design não se enquadravam nisso. Por exemplo, um research com usuários reais, ele não dura, dificilmente a gente consegue se enquadrar em 2 semanas do início ao fim, ou a gente tinha que dividir a fase de planejamento, a fase de execução, a fase de report, de criação dos relatórios, e nada disso funcionava, ao mesmo tempo que projetos muito pequenos não levavam sequer 1 semana. Isso tudo, obviamente que tem pessoas que conseguem encaixar tudo isso no Scrum, mas para a equipe, para a realidade da empresa não funcionava. E aí, desde que a gente passou a trabalhar em Kanban, passou a funcionar muito melhor. Carol, para você, assim, de metodologias que você já acabou utilizando, enfim, que você tem de experiência, qual que você acha que é mais bacana, assim, que você teve melhores resultados? A gente usou o Scrum também, mas é um pouco o que o Arthur falou, às vezes você tem que dar uma adaptada, assim, não segue, assim, by the book, assim, aquela metodologia, principalmente para a área de produto e design, mas eu vi já que, acho que mais pessoas falaram, a Mônica usou, de usar a Kanban e ter rituais de Scrum, assim, então, tipo, meio que um mix, assim, e que funcionou, assim, então, eu acho que depende de como a equipe está organizada e como é que funciona para cada um, mas eu vejo a dificuldade de implementar, principalmente a dificuldade porque na área de TI, né, de tecnologia, é um pouco mais fácil de você implementar o Scrum e seguir exatamente como deve ser. Mas na área de produto e tal, por ter essa parte de discovery, que às vezes demora um pouco mais, ou não, tem que ser um pouco mais rápido, você não consegue seguir, mas você pode usar os rituais, né, que existem para melhorar esse processo. Mas eu já vi usando isso, Kanban, com esses rituais de Scrum, e dá super certo, e todo mundo se adaptar bem, assim, a esse processo. Legal. Deixa eu entrar aqui num outro tema que a gente trouxe, que seria sobre a inserção da área de produto, né, dentro do negócio. Até por ponto que, às vezes, ela realmente consegue agir da maneira estratégica, como ela pretende agir, ou até por ponto que ela acaba, né, não tendo a valorização que ela deveria ter. E isso, às vezes, acaba acontecendo até de como chegam as demandas, né? Às vezes, as prioridades acabam mudando. Então, Carol, queria perguntar para você, assim, como que as demandas da Unicai são elencadas, né? E qual que é a maior dificuldade hoje para conseguir entender, às vezes, a necessidade do negócio e conseguir implementar isso num produto? Assim, falando de maneira geral, primeiro, tem essa questão de o produto estar numa área mais estratégica, ser uma área estratégica da empresa e ela não ser. Acho que já vi vários casos, tanto de um e de outro, mas eu acho que o grande, assim, falando mesmo de forma genérica, depois eu entro um pouco mais na vivência, assim, mas acho que o grande ganho, assim, do produto ser uma área estratégica é que a gente consegue ter uma visão do todo. Quando a gente não tem uma área de produto bem estruturada, a gente tem vários olhares para uma demanda específica. Então, eu tenho uma demanda, sei lá, de customer service, e eu vou desenvolver todo aquele produto só com aquele olhar. E aí, a chance de desenvolver, enfim, sem tudo que deve ser, né, com todo o escopo fechado, e entregar uma coisa que no final eu vou ter que ficar refazendo e vai virar um produto que eu não vou entregar tão cedo,
ela é grande, assim. Então, quando eu tenho uma área de produto estruturada e que eu consigo passar por algumas etapas que sejam mínimas, que a gente sabe que não é fácil, assim, você passar exatamente pela parte de research, discovery, você precisa, a gente tem uma coisa um pouco mais rápida, às vezes tem que fazer coisas assim em uma semana, mas se você passar por todas essas etapas de discovery, e conseguir fechar um escopo, de ter um olhar de UX, pelo o mínimo possível, a chance de você ter um produto em que você não tem que ficar voltando e refazendo, ou que eu consiga fazer um MVP que vai me dar algum resultado, e ter resultado com esse produto no final, ela é bem maior, assim. Então, eu vejo a diferença entre ter a área de produto como uma área estratégica e ela não ter, eu vejo essas duas grandes diferenças, entre eu ter um produto que ele vai sair mais ou menos, eu não vou ter o resultado que eu esperava, eu ter que voltar nele várias vezes, e eu perder tanto com desenvolvimento quanto outras coisas, e eu ter uma área estratégica bem desenvolvida e conseguir ter um ganho antes de eu entregar, antes até mesmo de ir para o desenvolvimento, sabe? Eu consegui pegar várias coisas antes mesmo de ir para o desenvolvimento. A maneira como essa demanda, ela vem, eu imagino, se eu tenho uma área estruturada, ela vem de todas as formas, né? Ela vem com discovery, vem com os dados, enfim, eu consegui analisar alguns dados e vi que alguma área da minha empresa não está indo tão bem, e aí eu vou investigar sobre isso. Vem de outras áreas, né? Tipo, eu identifiquei algum problema na minha área, como que a gente pode resolver? Vem do highest paid person, que sempre vai vir, e eu acho que também é o papel da área de produto entender qual que foi essa demanda, né, da diretoria, enfim, do CEO, e entender se aquilo vale, se aquilo não vale, e fazer também um filtro ali para conseguir, porque esse tipo de demanda sempre vai vir, né? Não vai dar para achar que é sempre a mesma coisa, sempre eu vou ter um processo de discovery, de pesquisa, e vai vir só dali, assim, né? Ela vem de todo quanto é lugar, mas é legal ter essa área bem estruturada para que ela consiga ver de uma maneira geral e que ela traga resultado no final, entende? Eu acho que na minha visão, assim, e um pouco da vivência, eu enxergo mais ou menos dessa maneira. Legal. Gente, vendo aqui também, comentando, né, sobre essa questão de receber demandas, enfim, também tem um outro ponto de contato, né, que acaba sendo muito frequente da área de produto, que deveria ser com a área de TI. Mônica, como que você vê, como que funciona essa comunicação com a equipe de TI? Como que isso pode ser um processo mais alinhado? O que você, né, recomenda ali da sua vivência para ter sucesso, né, nesse contato? Sim, uma coisa assim, no banco, por exemplo, eram equipes completamente diferentes, a gente ficava num prédio, a TI ficava em outro, tinha algumas dificuldades, mas, portanto, as comunicações eram sempre muito com documentação muito detalhada e tudo mais, às vezes nem era feita por nós, era feito até por analistas de projeto, que no banco, dentro daquela estrutura, fazia sentido. Mas desde que eu saí de lá, eu sempre trabalhei meio que lado a lado. Mesmo agora, com isso de trabalho remoto, a gente não estando fisicamente lado a lado, as equipes de UX e desenvolvimento sempre trabalham lado a lado. Ou seja, eu sempre sei quem é a pessoa que vai trabalhar naquilo e a pessoa me conhece. Aí, se eu fiz um projeto e quando ela está desenvolvendo surge alguma dúvida, ela não depende de uma documentação super extensa para tirar essa dúvida, ela pode sempre vir falar diretamente comigo, e isso mesmo o trabalho remoto do Covid não prejudicou muito. Deu para sentir aquela diferença, porque às vezes era muito mais fácil, simplesmente vou lá no lugar dela e falo com ela, mas a barreira já estava quebrada, ou seja, ninguém se sentia mal de vir falar comigo no Skype, por qualquer outro chat, diante de alguma situação que aconteceu, e até por causa do Agile, a gente não faz mais tanta documentação, por exemplo, como quando a gente fazia no banco. Portanto, os protótipos serem interativos, terem ali pequenos descritivos, são muito importantes nesse momento. Tanto que, ultimamente, o que a equipe de UX tem feito é entrega o protótipo o mais interativo possível, que a gente sabe também que ferramentas de prototipação têm suas limitações.
especialmente em animações e coisas assim, que elas nunca ficam exatamente como vai ficar depois do desenvolvimento. E aquelas coisas que não ficam tão claras, a gente faz com pequenos parágrafos descrevendo aquilo, ou seja, uma página extra do protótipo, que tudo que não for muito claro é explicado lá, de forma a facilitar essa comunicação, mas, ao mesmo tempo, nós estamos sempre disponíveis para discutir aquilo, e às vezes até durante o desenvolvimento, olha, essa ideia até parecia muito boa, mas quando a gente foi desenvolver, viu que não funcionava bem assim, e aí a gente trabalha novamente em equipe para chegar numa solução melhor. Na minha opinião, que experimentei diversas formas de trabalho, eu acho que essa é a que tem funcionado melhor, assim, para ser sincera, porque sem ter barreiras, porque essas barreiras que cada um fica ali no seu quadrado, como diz, eu acho que acaba limitando ao invés de ajudar nessa comunicação. Não sei como que tem sido a experiência para vocês. Arthur, quer contar aí? Ou Carol? Ou os dois? A Carol falar, deixa a Carol falar. Não, eu gosto desse tema porque acho que no meu início ali na Rentcars eu senti assim que a gente tinha um gap muito grande entre a TI, assim, e aos poucos a gente foi conseguindo melhorar isso. E eu não sei, mas acho que se tiver alguém aí, não, mentira, não falo nada. Mas a gente teve agora, assim, principalmente na pandemia, a gente teve uma sinergia assim bem boa e a gente conseguiu acertar assim bem a comunicação e como a gente trabalha em termos de colaboração mesmo, assim, de estar junto e discutir algumas coisas antes, coisas que antes não aconteciam, e a gente sabe que é a melhor maneira de trabalhar, e a gente... Mas no dia a dia você acaba correndo, eu tenho esse escopo, vai lá, vamos fazer, sem pensar muito no planejamento, e sem pensar em agregar a TI antes, né, no processo antes do desenvolvimento, né? Então eu acho que eu espero que cada dia mais a gente faça isso e consiga ter essa conversa antes, porque o desenvolvimento fica bem melhor, fica bem mais ágil, a gente fica mais feliz com as entregas também, todo mundo fica mais feliz, então eu acho que tem que ter essa união, assim, de produto e TI, e tem que ter essa conversa, assim, diária e meio que... E antes de sair com o escopo fechado e desenvolver. Eu acho que até tem aquela imagem famosa, né? Das 3 esferas de produto, que a gente tem tecnologia, a gente tem pessoas e tem business. Cara, se você tem um desse daí capenga, vai cair, né? Não adianta. Então, quanto mais você está alinhado desde o começo, mais certeiro você vai ser, né? Sobre a viabilidade daquele produto, o quanto que ele está atendendo a necessidade do usuário, o quanto que ele faz sentido para o negócio. Então, você ter essa conversa com a TI e ter artefatos que permitam você ter essa linguagem comum, né? Como, por exemplo, eu sou designer, eu tenho... Claro que eu vou falar com o cara sempre, né? A conversa é sempre em primeiro lugar, mas os handoffs que eu faço, né, eles têm que ter algum tipo de coisa que faça sentido para esse desenvolvedor. Porque quando ele pegar aquele arquivo meu, você mandar um monte de PNG para ele, o que já aconteceu no passado, isso é bem comum, mas hoje que a gente tem artefatos para fazer isso, eu posso, se eu mandar um PNG pro cara, o cara vai falar, pô, me passa o Figma, me passa um Getter, me passa o Zeppelin, porque fica muito mais fácil você ter uma linguagem comum com esse cara. Mas primeiramente acho que é conversa, né, cara? Você sentar do lado do cara ou pingar ele no Slack ou no WhatsApp, o canal que você usar, é o primeiro passo, né? Você se mostrar ali que você não é um designer que está querendo foder ele ou que é um PM que quer atrapalhar a vida dele, mas sim que você quer construir uma coisa legal junto dele. E se você mostra o porquê você está fazendo, é muito mais fácil, né? Mas, de modo geral, não existe produto sem TI. Isso é uma coisa que eu sempre penso. Não existe produto se você não tiver alguém construindo aquilo. Porque o produto, enquanto ele está no Trello, ele não é um produto. Ele só está ali como uma ideia, né? Você precisa tangibilizar ele de alguma forma. E a parte de TI vai ser super importante nisso. Até, desculpa, mas eu lembrei de uma situação que aconteceu no final do ano passado, que nós tivemos os testes de usabilidade de um dos produtos que a gente tem, e os resultados não foram tão bons daquele teste de usabilidade, mas eu acho que quando o teste de usabilidade tem resultados que indicam mais problemas, eu acho que é aquela nossa oportunidade para melhorar. E aí o que a gente fez? Ao invés de propor soluções,
antes de qualquer coisa, a gente fez um workshop Design Thinking com os desenvolvedores, e aí saímos todos daquele contexto e trabalhamos juntos ali na proposta de soluções, e foi incrível como saíram ideias que eram muito fáceis de implementar, porque justamente por conhecerem tão bem aquele código, conhecerem tão bem aquele produto, eles conseguiram propor coisas que resolviam os problemas encontrados e, ao mesmo tempo, não demoravam meses para serem implementadas. Então, acho que essa troca ela é fundamental em tudo, assim, porque é um pouco, acho que tanto a Carol quanto o Arthur falaram, não é o designer que é dono da verdade, a gente tem uma missão de trazer o pensamento para quem vai usar aquilo. Mas a verdade ela só existe na construção de toda a equipe, não existe a verdade de um ou de outro. Acho que a verdade final é de todos. Bacana. E isso é interessante a gente até ver que às vezes você acaba cortando o caminho, chega, né, no meio termo que vai ainda ser bom, né, para o cliente, mas às vezes ele também consegue colocar no sprint e consegue dar tempo de entregar no tempo que é necessário, né? Mas agora, a gente acaba sempre comentando, né, sobre a área de produto, daí fica naquela dúvida, qual será que é a melhor formação para se trabalhar com produto, né? Tem que, vejo, né, que nem vocês, vejo que todo mundo é designer, só designer que pode trabalhar na área de produto, Arthur? Conta aí pra gente. Sim, não, mentira, não é. Eu acho que a área do produto é uma área bem mística, assim, né? Porque não existe uma formação de produto, não existe uma faculdade de produto, pelo menos até onde eu sei. E acaba que você tem pessoas de backgrounds bem diferentes. Acho que por muito tempo, boa parte das pessoas de produto vieram da área de tecnologia, né? A gente tem boa parte das pessoas que são mais antigas da área, elas vieram de tecnologia ou de business, de negócios. Mas, cara, não existe assim uma área única. Eu acho que é sempre muito importante que a pessoa estude sempre, ela continue estudando e pesquisando sobre, mas eu não vou dizer qualquer, né, mas boa parte dos backgrounds que você tiver vão contribuir de alguma forma. Porque se você é um designer, você vai ter uma visão muito legal do usuário, vai ter uma percepção muito interessante de como funciona o processo de design. Se você é um desenvolvedor que está migrando para essa área, você vai ter um conhecimento muito grande da parte da tecnologia, vai saber como que as coisas funcionam, vai saber lidar com dev. Se você é um cara que está vindo da área de negócios, você vai ter uma visão muito interessante de como aquilo vai contribuir para a empresa. Se você é da área de finanças, você vai contribuir. Então, cara, varia muito, assim, e não existe uma resposta certa também, né? Depende bastante de como que essa pessoa vai prosseguir ali estudando, né? Mas não existe uma única formação. E eu acho que sempre vai ter alguma forma de você contribuir. O teu background vai contribuir de alguma forma. A experiência que você teve, seja acadêmica ou não. Mas deixa eu só perguntar, então, vou jogar bola para a Carol. Já que a gente falou de formação, o que você entende que seria, de repente, de soft skills ou habilidades que seriam interessantes para as pessoas terem aí para trabalhar com produto? Então, é que a gente daí entra em várias áreas, né? Se a gente trabalha na área de produto como PM ou PO, que ainda alguns lugares têm essa diferenciação, esse background de tecnologia ele é bem importante e normalmente, até acho que a gente vai falar isso um pouco depois, mas normalmente quem já trabalhava na área de tecnologia, né, com esse background que o Arthur falou, fica um pouco mais fácil porque você já entende um pouco mais o processo de como as coisas funcionam. Então, se você já tem um senso de organização, você tem um senso assim, de entender o todo, conseguir ver o todo, as regras do negócio, aí eu entendo que você tem uma grande chance de ser um bom PM, assim, né? E ter essa questão, tem muito mais que isso, tá? Mas eu tô, só para dar tempo, eu não falo. Mas, e tem também essa parte do design dentro da área de produto, que normalmente é uma área mais cross, né? Mas eles trabalham como uma dupla, então, e aí aquilo que a gente estava conversando, até acho que a gente chegou um pouco nesse tema por causa disso, e aí que entra um overlap de funções, assim, quando a gente fala de UX e fala de PM, né? Então, voltando um pouco nas soft skills, a gente tem toda essa questão estratégica, analítica, um pouco do PM, mas você também precisa compartilhar, por exemplo, as KPIs com o designer, porque eu acho que por muito tempo isso fica bem separado, e foi o que me fez sair um pouco da área de design e ir para o produto, porque o design ficava muito mais assim, você vai ali e faz
o layout, sabe? Você não pensa nessa parte toda estratégica. Eu acho que o UX já trouxe um pouco mais isso, essa relevância, assim, para o designer, mas eu ainda vejo que existe, sim, uma segregação. Então, eu acho que é importante ter essa visão do todo, esse entendimento do negócio, e isso tanto para UX quanto para o PM, sabe? Então, acho que é importante quando você está nessa área de tecnologia. Eu quero ir para produto, começar a perceber o negócio como um todo, assim, sendo bem generalista, assim, né? Mas só para falar para quem não está nessa área. Acho que, só pra complementar bem rapidinho, assim, eu acho que isso é incrível. E somado a isso, eu acho que uma capacidade de negociação é importante. Você saber quais brigas você vai tomar, né? O que você vai decidir ali em uma situação de, cara, você não vai poder ter tudo. Você vai ter que priorizar algumas coisas. Como que você vai negociar aquilo ali com a equipe, né? Com os seus stakeholders. A gestão de expectativa, né? É muito, muito importante. Acho que essa foi possivelmente a Essa primeira é coisa verdade. que me trouxe Sei para a como eu área de esqueci produto, essa. né? Nossa, gestão de expectativa é de longe, assim, acho que é uma das coisas mais importantes para mim, assim. Você saber gerir essa expectativa, saber negociar e saber ter essa visão do todo. Isso é, para mim, qualquer pessoa, seja um PM, seja um designer, que está dentro desse tipo de produto, ele tem que ter essa visão. Exatamente. É por isso que eu quis trazer um pouco o papel do UX ali na área de produto, justamente por isso, porque o PM tem que ter isso, mas o UX também tem que ter, e cada vez mais precisa entender que em vários momentos esse papel vai se sobrepor, assim, né? E aí é um negócio de trabalhar colaborativamente, assim, né? Os dois têm que ser uma dupla mesmo. E o dev também, gente. Acho que em algum momento isso também vai acontecer com o dev. Vai virar um trio aí. Amor, quer adicionar alguma coisa, amor, sobre soft skills aí? Tem uma coisa que tem uma coisa que se eu não falar, as pessoas que já tiveram aula comigo vão dizer que não sou eu, que é a empatia, que na minha opinião, acho que para qualquer um do design, acho que seria o soft skill até mais importante, e que acho que soma tudo que eles já falaram, porque a empatia tanto pelo usuário, que vai usar aquilo depois, quanto até pela própria equipa, e perceber as diferentes perspectivas para conseguir, de alguma forma, juntar todas essas necessidades e chegar num produto melhor. Então, para mim, obviamente, né, tem várias vertentes, mas na minha opinião, empatia é das mais importantes. Legal. Vamos aqui para a próxima pergunta. Carol, já vou avisar que é para você. Então, você até acabou comentando aí sobre essa questão de que a gente tem a área de design, enfim, mas como que a área de design entra na área de produto? Então, eu acho que falei mais disso, né, também agora há pouco, mas é isso, assim, eu acho que essa questão, ele permeia a área de produto, né, então, trabalhar colaborativamente, entre os dois e desempenhar uma dupla, eu acho que é isso, assim, a área de design, ela acaba, e ela não é, e também eu acho que tem que acabar um pouco, assim, eu vejo que é muito frequente, assim, a questão da gente falar UX e acabar vendo que na prática a gente tem pouco UX, né? Então, eu acho que trazer um pouco mais essa questão do UX para a área de produto, porque é bem importante. A gente, às vezes, na correria, acaba passando essa fase, e ela é bem importante, ela pega coisas que lá na frente fazem muita diferença em termos de resultado. Então, eu acho que trabalhando com essa parceria e tendo essa visão geral, assim, de objetivos, de resultado e aonde a gente quer chegar, a gente acaba trazendo a área de design, agregando muito valor, assim, ao produto, sabe? Então, eu acho que o grande erro hoje é usar a área de design só como layout. Eu sei que tem várias empresas que a gente já muda, já não tem mais esse pensamento, desculpa a moto aqui, mas a gente já muda um pouco esse pensamento, já vem melhorando, mas ainda vejo vários lugares que ainda trabalham assim, e vários designers também olhando só para essa questão do layout, assim. Então, eu acho que a gente também
faz a mudança, assim, sabe? Se algum na empresa não tem e tal, eu acho que você como designer, trazer isso para a área de produto e para a área que você está trabalhando é bem importante, assim. Trazer pequenas mudanças, assim, e trazer essa parte de UX mesmo. Bacana. Arthur. Vamos lá, Arthur, Mo, querendo adicionar alguma coisa? Eu tava desmutado aqui já, tinha deixado desmutado. Cara, eu como designer sou suspeito pra falar, porque o fato de trabalhar em produto mudou minha carreira como um todo. Porque eu era designer gráfico, eu trabalhei com design gráfico por bastante tempo, e eu gostava muito, eu adorava o design gráfico, só que eu sentia que faltava um pouquinho, assim, faltava alguma coisa. E quando eu comecei a trabalhar com produto, mudou bastante, assim, a minha visão de vida como um todo, porque eu conseguia perceber que tudo que eu fazia tinha algum impacto de alguma maneira na sociedade. Então, quando você, designer, dentro de uma estrutura de produto, percebe isso, percebe que você tem esse poder para direcionar tanto mudanças na empresa quanto mudanças na sociedade, isso é incrível, assim, é uma coisa absurda. E, de modo geral, assim, eu acho que o designer ele tem que estar assim, dentro da estrutura do produto, ele tem que estar como um par, né? Eu não acho que ele tem que ser entre aspas, subalterno. Ele tem que ser um cara que vai responder a produto, mas eu acho que sim, ele está dentro da estrutura, porque ele faz parte do produto. Porque, novamente, falando daquelas 3 esferas, né, que eu quero tatuar um dia, a gente tem pessoas, tem negócios e tem tecnologia. Eu acho que todo mundo dentro do produto tem que entender minimamente isso. Claro que você vai ter um viés mais forte para um lado, né? Eu, como designer, vou entender mais o usuário, a pessoa de produto vai entender mais o business, mas todo mundo tem que entender isso. E quando a gente tem essa tensão acontecendo de forma positiva, a gente entrega produtos muito melhores. E isso que a Carol falou é real, cara. E depende muito do designer. Claro que depende, assim, da gente ter uma equipe. Muitas vezes vai precisar de uma coisa vindo top-down, né, que vai ter que ser cascateado da liderança. Mas o designer ele também tem um papel bem importante de puxar isso. É muito fácil você ser carregado pelas demandas, né? Ficar só como um cara que vai pegar pedido e fazer pastel. Mas, cara, o designer, se ele tivesse protagonismo de entender o quanto que ele vai ter impacto e mostrar isso para todas as pessoas dessa equipe, com certeza vai ter impacto também positivo no produto em si, né? Que o produto ele vai ser um produto melhor, vai ser mais pautado nas necessidades reais dos usuários e com certeza vai mitigar risco no fim do dia, porque você vai entender o usuário. Acho que é um pouco disso, assim. Tem uma série de coisas, você me traz uma série de é muito interessante. Legal, vamos lá. Mônica, essa é para você, que eu vou jogar a bola agora. Então, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de design, a gente falou um pouquinho sobre experiência do usuário. Experiência do usuário, hoje em dia as pessoas estão falando bastante, mas eu queria entender um pouquinho, né? Hoje as pessoas ainda confundem com web designer, ainda, né, acham que tem que contratar alguém só para fazer, né? Como que está essa relação, assim, hoje? Eu acho que já amadureceu bastante no mercado como um todo, mas é até um pouco, tanto que a Carol falou quanto que o Arthur falou, que esse conceito da pastelaria, que pede ali, faz entrega, sempre vai existir. Eu acho que, até porque como posso dizer, tem projetos e projetos, tem projetos, como eu falei, resposta à concorrência, não deixa de ser muito uma pastelaria, percebe? Às vezes a gente tem que fazer um MVP muito às pressas, colocar em produção e aí ir resolvendo os problemas que aquilo vai ter. E até o próprio nome da profissão, que é design, que no próprio Brasil foi traduzido para desenho industrial. Se a gente for pensar desenho, quando a gente fala em desenho, as pessoas não pensam em projeto, as pessoas pensam em desenho que criança faz, sabe? Não pensam nem em manifestação artística. E acho que isso prejudica um pouco esse entendimento, tanto que nos últimos anos houve toda essa pressão para mudar para design, que é justamente para agregar esse valor ao termo. E aí o que acontece? Acho que todos nós, até o Arthur já falou nas conversas que nós tivemos, que ele já foi web designer, eu já tive encargo chamado web designer também, que era aquela pessoa que fazia tudo, mas não fazia nada direito, ou seja, não falando mal de nós mesmos, mas que
fazia o HTML, que daí colocava a imagem, que pensava no onde que ia o botão, que cor que ia ser aquele botão, mas não era mesmo com toda essa profundidade de pensar por que naquele lugar, por que daquela cor, por que daquele formato, e eu acho que com o amadurecimento do mercado isso melhorou muito, que eu sinto que, sei lá, nos últimos 5 anos eu nunca mais tive que explicar para alguém por que que eu tenho que cuidar do contraste, que o texto não pode ser cinza sobre o fundo preto que ninguém vai conseguir ler. Sempre que eu justifico, olha, esse contraste não dá leitura, ok, passou, mas no passado eu já tive que justificar por que tamanho de letra, porque daquela cor não podia, coisas assim. Mas acho que sempre vai ter esse espaço para crescer, até porque, como tudo no digital, é uma profissão que não... Se a gente parar para pensar, é uma profissão que não existia 50 anos atrás. 50 anos atrás ninguém dizia, não é como médico, eu sonhava em ser médico. Ninguém sonhava em ser UX há 50 anos atrás, porque nem existia. E acho que todos nós aqui, cada um no seu trabalho, na sua vivência, está construindo também o que é esse termo, e minha opinião é que nos últimos 5 anos melhorou muito. Não só... eu também mudei de país, então tem umas diferenças culturais, mas pelo que eu vejo das discussões no Brasil, pelo que eu acompanho nos grupos, eu acho que já se sabe o que é UX, já se sabe que não é web designer, já se sabe que não faz desenho, mas sempre a gente vai ter espaço para evoluir. Acho que o mundo perfeito não existe, e penso que nem em profissões mais... já com mais tempo, tipo engenharia, direito, medicina, eu acho que elas continuam com essa evolução. A única diferença é que a nossa evolução é mais rápida, até pela característica da profissão. Não sei se vocês concordam, eu vi que o Arthur riu muito quando eu falei do web designer. Mas é real, né, cara? Eu acho que mudou bastante, né, cara? Quando a gente olhava pro designer, né? O designer, assim, na minha situação, pelo menos, eu me sentia um coitado, assim, tinha umas horas, porque eu falava as coisas e minha palavra era igual merda. Ninguém respeitava. Porque, de fato, né, parecia que sempre a nossa discussão era em torno do visual. E o visual é muito fácil de rebater. É muito fácil de ser pautado em uma, sei lá, uma opinião pessoal, num gosto. E quando você traz para a mesa uma coisa que vai impactar o negócio, que vai, se você não fizer aquilo, você vai perder grana, é muito mais fácil, né, cara? Você falar assim que, olha, se você não fizer isso, o teu usuário não vai comprar o produto. Ele não vai conseguir usar, ele vai dropar no teu funil na etapa 3. É muito mais fácil, mexe no gosto da pessoa, né? E eu acho que isso, com o passar do tempo, com os designers provando, né, mostrando que isso tem valor, sim, traz, de certa forma, uma melhora para a comunidade, para a profissão como um todo, né? Traz uma maturização da visão das pessoas. Ainda acho que design é uma coisa meio mística. As pessoas não sabem exatamente o que acontece. Mas as pessoas sabem que é importante. Não sabem por quê, mas é importante. Eu acho que isso é uma coisa assim que é também, novamente, papel dos designers trazerem, né? Trazerem cada vez mais. Também dos PMs aprenderem sobre esse assunto, né? Porque quanto mais próximo ele tiver do designer, melhor o produto vai estar alinhado, né, no fim do dia. E eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a área está melhorando, acho que a gente tem um mercado muito aquecido, tanto que a gente vê, assim, vaga de design todo dia, literalmente todo dia, cara, tem vaga nova aparecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente tem um mercado que está com muita gente entrando agora, né, porque é uma área que está bem aquecida, ela é uma área atraente, né. Então a gente tem uma oportunidade de aprendizado muito grande para todo mundo, que a gente tem cada vez mais pessoas. Porque o que isso mostra? Né? Mostra que no fim a gente está se preocupando mais com o usuário, porque a gente sabe que isso, por mais bonzinho que a gente seja, isso traz mais grana. Se a gente pensa no usuário, a gente vai ter mais grana. Não é necessariamente uma equação, mas isso tem algum impacto, sim. As pessoas sabem disso. Bacana. Deixa eu trazer aqui uma outra pergunta também que a gente tinha. Né? Vocês falaram até muito dessa questão de que o UX está ganhando, né, uma importância maior, mas ao mesmo tempo o UX tem várias segregações, assim. Queria entender, né, de vocês, assim, qual que é das partes ainda que vocês entendem, que vocês sabem que está sendo que é um pouquinho mais difícil de você explicar, tipo, olha, eu preciso fazer essa etapa aqui, porque isso é importante, né, para determinado. Arthur, vou jogar a bola para você iniciar. Eu estava vendo ali tem uma pergunta do Bruno ali no chat, né? Ele perguntou sobre ter alguém dedicado a Product ou UX Research.
Cara, eu acho legal, sim. Acontece que, por parte das empresas que são menores, o designer ele faz um pouco de tudo, né? A gente tem ali o designer tocando muito a parte de pesquisa, ele também toca um pouco da parte de prototipação. E claro que, assim, é praticamente impossível fazer tudo com grande virtuosidade, mas dentro de pequenas empresas isso é mais comum. Na estrutura do Ibanks, hoje a gente não tem uma pessoa de research, pelo menos não na minha equipe. Então, isso quer dizer que eu toco muito pesquisa junto com o PM. A gente faz muito disso. Para sua pergunta, eu acho que a gente tem. Deixa eu botar aqui. Desculpa, eu estava lendo a pergunta dele, até me perdi aqui. Você pode só repetir rapidinho? Qual que é a tua pergunta? Ele Sobre falou segregação da área, né? Isso? isso, o que você acha da posição de Sim. UX de Research? Tá. A posição do UX Research, do UX como um todo, não acho que tem que ser segregado, acho que ela. Depende do que a gente está querendo dizer por segregado, né? Eu acho que quanto maior a empresa, mais você vai ter pessoas focando mais em determinadas partes, né? Existe uma grande coisa com termos, né? Eu particularmente acho que é uma discussão que vai um pouco sem fim, né? Quando a gente começa a discutir, eu sou UX designer. Não, você é product designer. Você não é product designer porque você não faz cadeira. É uma discussão meio sem fim. Eu acho que é muito sobre quanto que a gente consegue que as pessoas resolvam os problemas, né? Se for ver assim, vai ter determinados momentos que a gente vai precisar ter uma pessoa que vai ser boa em pesquisa, que ela vai precisar entender a necessidade desse usuário, e vai ter momentos que a gente vai ter que ter alguém que mande muito bem da prototipação. E todas essas pessoas vão precisar, de alguma forma, entender a necessidade do usuário. Vão ser momentos diferentes, né? Então, existe uma miríade de termos, né, para a gente chamar a área. Existe uma série de coisas acontecendo que fazem esses termos mudarem, né? Até um pouco que a Mônica falou, né? Que se até um momento atrás a gente chamava de desenho industrial, né? A gente teve em algum momento que mudar, né, esse termo, porque de fato tinha uma conotação diferente do que a gente buscava. E acho que a mesma coisa acontece com o designer, né? Quando a gente pensava assim no design de produto, até, sei lá, pelo menos 10 anos atrás, se você falasse design de produto, com certeza a pessoa ia falar que era um cara que lida com produtos físicos, com uma coisa mais palpável. E hoje já existe uma diferença, né? Que a gente tem o design de produto digital, que hoje em dia é muito mais fácil falar product designer. E por aí vai, cara. A gente tem a resposta que depende, novamente. Eu sempre digo que depende das coisas, mas a segregação vai acontecer porque as pessoas precisam mostrar o que elas fazem, né? Elas precisam, de alguma forma, dizer o que ela está fazendo. Mas, no fim do dia, se a gente for pensar a função do designer, ele vai ter que ser um cara que vai, primeiramente, trazer o usuário para esse processo e, segundo, ele vai ser o cara que vai resolver o problema. Não como um apagador de incêndio, mas como um cara que vai buscar soluções criativas para alguma situação. Carol, tem Não sei se respondi algum... direito. Respondeu, eu acho, pelo menos. Conta aí pra gente, Bruno, se ele respondeu, comenta aí no chat. Carol, eu queria saber, assim, para você também dessa questão das etapas, assim, de UX, tem alguma outra que você entende também que às vezes acaba não sendo tão valorizada ou que acaba ficando meio que para depois por causa de... Depois, ou acabar, vamos fazer se der ou não, que você vê que seria bem importante de fazer parte? Eu acho que a parte de research, com certeza, acho que é por isso que ainda não tem essa divisão, mas talvez se tivesse mais nas empresas alguém separado, eu acho que a gente teria um ganho maior nessa etapa, tanto na parte de discovery, assim, também na área de produto, eu acho que às vezes também a gente acaba pulando primeiro essa etapa, que seria bem importante, na hora de cortar, assim, sabe? E eu acho que a questão do segregado, não acho que... Acho que, na verdade, a gente está cada vez mais unido, assim, não sei se era essa a intenção, mas mais repartido, tipo, design repartido, sendo UX, eu acho que falta UX Writer, que a gente não colocou aqui, mas ele faz bastante diferença, tipo, você vê Google e tal, tendo uma área bem focada nisso e faz uma grande diferença. Eu acho que e aí vai também para o perfil do designer, que é diferente o product designer e aí UX. Eu acho que UX você pode ampliar a formação que não seja só designer, sabe? Então, se eu consigo ter pelo menos essa segregação, assim, de UX e
product designer, por exemplo, e aí o UX vai fazer essa parte de research, que eu acho que é um pouco mais palpável, assim, a gente ter essa divisão, pelo menos aqui, assim, no nosso mercado. Eu acho que já seria um ganho bem grande, assim. E aí, se eu tenho um UX writer que pode ser cross para todos os produtos, assim, tipo, é um ganho bem bom, assim. E eu não acho que seja uma formação impossível, assim, de uma equipe, assim, sabe? Então, eu colocaria esses três, assim, que a gente acaba esquecendo que o UX writer, ele é importante, mas faz bastante diferença, assim. A gente vê o quantas vezes a gente fica reescrevendo alguns textos e aí você tem alguém focado nisso, é bem melhor. E aí, você que acaba trabalhando também, né, com um produto que não é nativamente digital, né, e vocês também têm outros tipos de divulgação para o cliente, você sente ainda que falta mais alguma área que eles acabaram comentando que para vocês aí seja diferente? Como eu posso dizer? Nós temos uma equipe mais multidisciplinar, ou seja, todas trabalhamos em research, todas trabalhamos, por exemplo, em testes AB, todas trabalhamos em personalização, e todas trabalhamos em prototipação, todas trabalhamos meio que em tudo, justamente por ser tão difícil justificar em uma equipe tão pequena, que uma pessoa faz a parte de research, uma pessoa faz a parte de prototipação, e tudo isso acaba por exigir esse perfil um pouco mais unicórnio, que é aquilo que ninguém gosta de dizer, mas obviamente tem pessoas, eu, por exemplo, o meu preferido é a parte de research, e obviamente o que a gente prefere é o que a gente vai ser sempre um pouco melhor. Tem outras pessoas na equipe que são muito melhores em UI, ou seja, quando elas vão trabalhar com research, eu dou o suporte para research, quando eu vou trabalhar com UI, elas me dão suporte para UI, e assim, e assim por diante. Mas, por exemplo, o papel de UX Writer aqui ainda não é muito conhecido, e na empresa onde eu trabalho, por exemplo, quem é responsável pelos textos que vão no site é a área de marca. Ou seja, tem uma preocupação de coerência de marca, mas não necessariamente essa da user experience, e sim uma coerência de marca que vai garantir que as comunicações das lojas físicas são iguais à comunicação do site, são iguais à comunicação de publicidade em TV, e esse cuidado tem, mas não necessariamente com essa especificação do UX Writer, por exemplo. Legal. Deixa eu trazer aqui, a gente está quase terminando. Gente, até se vocês tiverem perguntas e quiserem mandando aí no chat, que daí a gente abre daqui a pouquinho para levar aí para o pessoal. Carol, a gente veio falar muito sobre UX e usabilidade. Existe diferença entre os dois termos? Eu acho que não é uma diferença, mas acho que são ordens de grandeza diferentes, assim. Acho que a usabilidade, ela é um atributo, assim, do UX, assim. A usabilidade, ela é importante para que a pessoa navegue de uma maneira fácil, sei lá, no teu site, pensando num site, né? Mas a experiência do usuário, ela é bem maior do que isso, né? Ela vai muito além só da usabilidade, ela tem uma estratégia de conteúdo, que a gente estava falando do writer, ela tem o design de interação, tem a interface, tem a arquitetura, tem métrica, tem, enfim, um gerenciamento ali do projeto como um todo. Eu acho que ele não é... Ele abrange a usabilidade, assim. Eu não vejo ele como coisas diferentes, assim. Não sei se vocês querem... Foi muito, muito objetiva, né? Se quiser complementar. Mas às vezes não precisa ser, né? Dá para ser objetivo. Eu concordo totalmente. Para mim, a principal diferença é exatamente isso. Usabilidade é mais como ele se relaciona e utiliza aquilo, e a user experience é todo o ponto de contato com aquela empresa. Às vezes o ponto de contato é ligar para um call center, às vezes o ponto de contato é pelo site. No meu caso, que a empresa também tem lojas físicas, o ponto de contato é ir numa loja física ser atendido. Então, eu concordo, acho que não tem como se prolongar muito mais nisso. Eu até mandei um artigo ali que é bem interessante, que ele fala de alguns
quais são os componentes da experiência, né? Da experiência do usuário. Daí a usabilidade é uma dessas coisas, né? A gente tem todo aquele outro resto, né? Quão fácil é encontrar aquilo, quão acessível, quanto você acredita naquilo que você está vendo, qual o valor que aquilo tem para você, né? Tem uma série de coisinhas e daí a usabilidade está somada a isso para construir essa experiência que o usuário vai ter com a tua marca, com o teu produto, com o teu serviço. Uhum. É bem legal. Tem uma pergunta bem legal ali no chat. Uma pergunta que o Zé mandou, que é que existia, por muito tempo existia uma rixa entre equipes de UX e de SEO. Como que isso está hoje em dia na experiência de vocês? Eu fiz o papel aqui da Lu. Dá. O que vocês acham disso? Eu tive uma experiência, desculpa começar, mas é que eu tive uma experiência que desde a primeira vez que eu trabalhei com a equipe de SEO, a gente nunca teve rixa, a gente sempre trabalhou junto. Sei que isso, pelo visto, não é muito normal, mas tanto que hoje, na empresa onde eu trabalho, os testes AB e personalização são uma responsabilidade dividida entre a equipe de SEO, de analytics, que cuida de todas essas métricas mais gerais, e de UX, que é justamente para uma contribuir para a outra. E, inclusive, porque eu sempre trabalhei em conjunto, por exemplo, em toda a criação de arquitetura de informação, quando vai fazer uma grande migração e coisas assim, normalmente eu já vou ali sugerindo, por exemplo, URLs e essas coisas todas, e daí a gente mais valida com a equipe, mas nunca foi uma briga, assim, na minha experiência, achei curiosa a pergunta por causa disso. E para você, Carol? Mas a gente nunca, mas acho que não, assim, eu acho que às vezes ainda a gente, eu não sou super conhecedora de SEO, assim, tenho uma noção bem geral, então eu acho que é um papel que eles têm que fazer, a Silvia é super de boa, mas ela me dá bronca, mas eu acho que é um papel que tem que ser feito, assim, e é uma conversa que eu acho que também, se a gente não tem muita noção, é bom você ter, porque a gente interfere muito. Eu lembro que acho que foi nos primeiros meses, assim, tipo, a gente teve uma conversa assim, o quanto o teu trabalho impacta no meu, assim, e é um monte, assim, né? Às vezes a gente tá querendo fazer uma coisa super legal ali e ferra com todo o trabalho de SEO. Então, eu acho que, na verdade, vale a gente olhar mais para isso e ter essa conversa sempre ativa, assim, com a área de SEO, para que não estrague o trabalho, porque é um trabalho bem importante. Não, acho que é bem isso mesmo. Não sei, eu nunca vivenciei uma porradaria assim sobre designers e pessoas de SEO. Mas sim, eu acho que talvez falta um pouco de conhecimento, talvez, eu pelo menos da parte dos designers, eu nunca tive uma grande experiência com SEO, mas sim entendo o valor, porque, cara, no fim do dia, até aquela colmeia, né, que a gente falou ali do que é a experiência do usuário, o quão fácil ele encontra uma coisa é totalmente ligado à experiência dele. E daí isso vai envolver o trabalho do UX Writing, o trabalho do design, o trabalho do SEO, que isso vai se impactar em vários níveis, né, dessa experiência desse merchant, desse usuário. Então, eu acho que sim, talvez até deveria ser uma coisa mais fomentada nessa relação entre os dois. Eu, particularmente, não tenho muita relação hoje, mas eu entendo a importância de verdade, assim. E eu acho que o SEO como um todo mudou bastante, né, com o passar dos anos. Algumas pessoas talvez tenham uma visão muito quase pejorativa, né? Porra, vamos meter backlink nessa porra aqui, vamos encher dessas palavras-chave porque vai funcionar. E não é, né? Hoje em dia é muito mais avançado, muito mais rebuscado do que isso. E no fim do dia os dois estão trabalhando para a mesma coisa, né? Que é trazer pessoas para as pessoas usarem, as pessoas encontrarem o que elas precisam fazer, para elas conseguirem atingir o objetivo dela. São pessoas que trabalham para o mesmo comum, o mesmo bem comum. Legal. Vamos lá, gente. Agora uma questão. Como que você consegue medir o sucesso, né, de uma área de produto e do user experience? Então, seriam, né, as métricas de negócio versus as métricas de uso. Mônica, você pode comentar um pouquinho para a gente? Assim, em testes de usabilidade, a gente tem usado o SUS, que é o System Usability Scale, ele já não é muito novo, mas é sempre bom, por exemplo, fiz um teste do produto X, agora daqui 6 meses faço de novo, e ele funciona bem como essa métrica de comparação. Também
tem uns 6 meses que a gente começou a usar, mas aí não em teste de usabilidade, nos produtos em produção, o CES, que é o Customer Effort Score, no qual, para quem não conhece, tem 7 métricas que o cliente responde. A gente pergunta, foi fácil encontrar a fatura do mês? Daí ele vai responder se foi de 7 a 1, extremamente fácil, fácil, neutro, extremamente difícil, com todas essas... são 7 métricas. E aí a gente calcula, e também tem sempre um espaço para ele colocar uma descrição qualitativa, se ele quiser, qualquer, ou seja, nós temos a parte quantitativa, que é essa classificação de 1 a 7, no qual a gente transforma numa métrica, e todo mês acompanha como que essa métrica está a evoluir. No nosso caso, qualquer coisa acima de 5 é considerado uma boa métrica, e abaixo de 5 são as journeys que precisam ser melhoradas. E também aproveitamos os comentários qualitativos, que normalmente as pessoas só comentam lá quando elas estão muito bravas ou estão muito felizes, então normalmente os comentários, nossa, adorei, foi muito fácil, ou tá muito difícil, não encontrei, ou, por exemplo, não consegui pagar hoje, ou, por exemplo, estava fora do ciclo de faturação, daí a pessoa reclama de uma coisa que não tem nada a ver com a interface ou com aquela journey específica que ela estava. Mas, de qualquer forma, nos ajuda a saber o que priorizar. E, além disso, nós estamos sempre incluídos nas métricas, nos KPIs gerais do departamento. Então, por exemplo, de todas as nossas atividades, a que mais atinge isso, por exemplo, são as personalizações. Que a personalização normalmente é para clientes com perfil para aquele produto, ao entrar no site só vão ver o que interessa para ele. Vamos dizer, um cliente internacional que entre no site vai ver o tarifário dedicado a clientes internacionais, né? Os planos dedicados aos clientes internacionais. Aí, o que acontece? A própria área tem KPIs de venda daquele produto, e essa personalização aí a gente compara quanto que ela está a contribuir para aquilo, por exemplo. Então, o que nós tentamos é sempre trazer isso. O que eu gosto muito desse modelo de trabalho é que ele nos ajuda muito a saber como priorizar todas as atividades que nós temos, porque uma vez que a área tem os seus KPIs definidos, a gente sabe que um produto que está mais longe de atingir o KPI tem mais prioridade do que aquele que já atingiu e já está num patamar mais estável, do que aquele que ainda falta, ou falta muito, ou está com alguma dificuldade aquele mês. Então, é mais ou menos assim que a gente tem trabalhado as métricas. Legal. Carol, quer adicionar? Tem alguma outra métrica aí que você considera que é importante para poder verificar, acompanhar? Putz, não, eu acho que o SUS até é bem bom mesmo, acho que todo mundo deveria implementar, mas não é tão fácil assim. Mas eu acho que depende muito do negócio também, né? A gente também faz algumas pesquisas, assim, e tenta medir, assim, um pouco por isso. Eu acho que a métrica de UX, assim, a gente, às vezes, não faz tanto quanto deveria, assim. A gente consegue medir muita coisa, é legal, assim, a Mônica trazer isso, até para a gente, assim, levar como lição aprendida, mas a gente consegue medir muita coisa no UX, mas eu acho que falta um pouco, às vezes, priorização, assim, para que essa métrica seja importante. Mas a gente trabalha com bastante teste AB lá também, eu acho que esses que a gente consegue tirar bastante coisa, bastante dados dali. Mas eu acho que é mais ou menos isso que a Mônica falou, assim. É bem legal, tá bem estruturado, assim, onde a Mônica tá. Arthur, alguma adição aí? Sim, eu acho que ambos falaram muito bem. Eu acho que é bem isso mesmo. Uma coisa que eu adicionaria é que, cara, no meu dia a dia, assim, como você falou, né, tem um contexto da empresa, né? Dependendo do produto que eu estou trabalhando, principalmente agora que estou trabalhando mais focado em pagamentos,
é muito sobre aprovação, é muito sobre conversão, é sobre qual que foi em que ponto do funil que esse usuário eventualmente dropou, né? E também tem algumas coisas um pouco mais, não sei nem dizer se elas seriam necessariamente só qualitativa ou só quant, elas são um pouco dos dois, né? Que você olhar uma gravação, ver um heatmap, você entender como que esse usuário está interagindo com o teu produto é bem legal. Que isso pode fomentar algumas coisas como uma entrevista com esse usuário. A gente teve algumas situações que a gente olhou com métricas e não conseguiu entender. A gente só entendeu quando a gente foi e falou de fato com o usuário. A gente notou uma anormalidade lá, a gente tentou medir de tudo quanto era jeito, entender o que estava acontecendo. A gente tentou olhar a gravação, a gente não entendeu, porque o que estava acontecendo estava acontecendo offline. O que estava, por ser pagamento offline, era uma coisa com boleto. E é um pouco disso, assim, você alinhar essas duas coisas, né? O quantitativo com o qualitativo, a métrica com a conversa que você vai ter com o teu usuário. E, putz, o NPS é uma coisa legal para você começar a ter um cheiro do que está acontecendo, você ter maneiras desse usuário mandar feedback, é super legal também. Claro que depende muito do tamanho da empresa, né? Depende da escala que você tem, né, para fazer, mas olhar esses tickets, olhar essas reclamações, as dores que esses caras têm, ouvir uma ligação é super, super legal, né? Então, eu diria que é um misto de tudo, assim, você tem aquela métrica de conversão, aquela métrica que você tem de negócio, né, que está acontecendo, mas também entender como que o teu usuário está interagindo com heatmaps, com gravações, com conversas mesmo. Depende não. Olha, a Mônica mandou um link bem legal ali. É um bom ponto de partida, assim. Eu não sei, o Hotjar ou o dos tipos do Hotjar é bom a gente sempre olhar. A gente usa bastante o Trustpilot na Redcars, então também dá para ter uma noção do que está acontecendo ali. E é bem o que a Mônica falou, tem uns bem ruins, aí você consegue ter um termômetro de certas jornadas, de certas coisas. Então, acho que para começar, assim, seria mais esses assim, que dá para implementar mais fácil, né? No meu caso, até a gente tem o NPS, mas por ser uma empresa que não nasceu digital, que veio do físico para o digital, esse NPS acaba por não ajudar tanto nas métricas dos produtos digitais. Então, a gente segue, acompanha, obviamente, tem surveys de NPS nas journeys digitais, mas eu tenho sentido que, por exemplo, o SES no mundo digital tem ajudado mais até que o NPS. Uhum. Legal, gente. Então, a gente está quase finalizando aqui. Agora, eu só queria pedir para cada um de vocês, para vocês darem, acho que é uma coisa que várias pessoas gostariam aqui que estão assistindo, que dica que cada um de vocês dá para quem quer entrar na área de produto, para quem iniciar. Arthur, começa com você, vamos para a ordem alfabética. Eu acho que é um misto de tudo que a gente falou, né, aqui ao longo da conversa. Eu acho que alguns dos skills mais importantes de uma pessoa que está entrando na área do produto eu acho que primeiramente você vai ter que ter resiliência, né, porque nem tudo vai acontecer do jeito que você quer. Claro que você não vai ser trouxa, né, você tem que bater de frente quando precisar, mas você ser resiliente para entender que algumas vezes você não vai ganhar. E ok, né, você não vai ganhar sempre. Inclusive, se você conseguir fazer o que você queria, talvez não vai dar certo também. Então, a resiliência é uma coisa muito importante, você saber quando e quais brigas você vai peitar, né? Qual que você vai de fato tomar para você e quando que você vai aceitar e negociar, aceitar essa situação. A negociação também está no meio disso, né? Acho que esses três para mim, a resiliência, você ter esse potencial de negociação e saber quando você vai brigar e quando você vai deixar passar alguma coisa. Legal, Carol, qual que é a sua dica aí? Putz, eu acho que se não está ainda na área de tecnologia, tem que ter essas soft skills, mas é legal fazer, de repente, alguns cursos e entrar, assim, um pouco mais nesse universo. Mas eu acho que, normalmente, a pessoa já está inserida nesse mundo de tecnologia, então eu acho que é isso, essa resiliência realmente ela é importante, mas eu acho que ela é importante para qualquer coisa também. Né, na área de tecnologia não é fácil, acho que nenhuma ser de nenhuma área. A gente tem sempre muitos desafios, mas eu acho que assim, na área de produto é ter esse trabalho de formiguinha, assim, de evangelizar, vamos dizer assim, sabe, de trazer qual é a importância da área de produto, trazer qual é a importância do teu trabalho, assim, eu acho que isso é importante, essa organização também, né, eu acho que CD é bem importante também,
estando dentro da área de produto, assim, é importante ter uma boa comunicação com todo mundo, porque você vai ser meio que juntar todas as áreas para fazer a coisa acontecer, né? Então, eu acho que além de tudo que o Arthur falou, tem toda essa parte, assim, que é muito bom, porque depois que você vê o produto no ar e vê que você, puxa, participei, é bem gratificante, assim. Mas tem que ter tudo isso, assim, que a gente falou, de organização, de resiliência, de ceder, de comunicar, de negociar, equilibrar vários pratos, assim, ao mesmo tempo, e não deixar eles caírem. Legal, Mo, o que você adiciona aí? Que dica que você dá? Até teve uma discussão que entre os designers no Brasil, esse último mês teve bastante forte, que é ninguém com um curso de um fim de semana vira um designer. E acho que isso que é super importante, mas não no sentido de gerar medo e que, então nunca vou ser designer. Mas o conhecimento teórico é bom, é importante, e utilizar isso e trabalhar em projetos, ainda que sejam, por exemplo, projetos fictícios, projetos de estudo, mas que coloque aquilo em prática, e aí tudo, acho que tanto que o Arthur quanto a Carol falaram até agora, são fundamentais. Aí, a partir do momento que eu fiz aquele projeto em âmbito de estudo, levar para conhecidos que já trabalham na área, ouvir o feedback com alguma abertura, porque o que acontece? Normalmente eu brinco que a pessoa vira sênior no momento que ela deixa de sofrer quando recebe o feedback mais negativo sobre aquilo que ela fez. Por quê? Porque ela aprende que o feedback mais negativo, na verdade, obviamente tem as pessoas maldosas e tem os feedbacks construtivos, mas aquele feedback mais negativo é onde está a maior oportunidade de melhorar aquilo. Então, aquilo, faz o curso, aprende alguma coisa, mas aí faz alguns projetos em âmbito de estudo mesmo, fala com pessoas que trabalham na área, pede feedback. Normalmente essas pessoas são muito acessíveis, eu mesma já ajudei muita gente que veio falar comigo no LinkedIn ou de outras formas. Mas aceita aquilo com abertura e trabalha na melhoria daquilo, porque no fim o teu dia a dia vai ser isso. Você não, eu pelo menos já estou nisso não sei quantos anos, nunca teve um projeto que eu entreguei, olha, perfeito, vai para produção assim. Sempre, aí o PO vê alguma coisa e muda, aí a equipe de desenvolvimento vê alguma coisa e muda, aí a equipe de marketing vê alguma coisa e muda, e a gente tem que estar sempre aberto a isso e saber como gerir que isso seja para o melhor da entrega final e não a gente sofrer, mas me fizeram mudar, eu tinha colocado aquela imagem naquele tamanho tão perfeito e me fizeram mudar, porque tem um porquê. O que cabe é não já encarar aquilo como uma crítica negativa, não sofrer basicamente com aquilo e usar aquilo de forma construtiva mesmo para melhorar o seu trabalho final. Posso falar um último aqui, que eu lembrei? Que esse no fim, para mim, eu falei aqueles outros, mas acho que esse foi o que, de fato, direcionou minha carreira, que é você trabalhar em camadas. Você, como profissional do produto, vai sempre trabalhar em camadas. Que nem você falou, nunca vai ter perfeito. Sempre vai ter alguma situação que, putz, tem como melhorar. Claro que vai ter como melhorar. Se você chegasse na perfeição, você ia levar 2 anos para construir o produto. Então, é muito sobre você entender qual camada que você vai entregar, né? Qual que é o valor que você está entregando naquela entrega que você está fazendo de fato, né? Então, você sempre pensar que existe... É como uma cebola invertida, né? Você está fazendo ali, começando pelo miolinho e você vai crescendo em torno disso. E o trabalho com produto, o aprendizado, o teu crescimento profissional sempre vai ser assim. Você vai colocando camadas e com isso você vai melhorando. Então, acho que daí isso se aplica para qualquer outra área, né? Que nem a própria Carol falou, né? Que a resiliência também faz parte disso. E eu acho que você pensar em camadas muda o teu jeito de trabalhar. Quando você começa a pensar que... Quando você entende que nunca vai ser perfeito, você meio que larga um peso assim, que você tem nas suas costas e que você consegue entregar as coisas de forma mais leve. É claro que você não vai fazer tudo cagado, né? Fazer uma coisa de forma desleixada, mas você tem que entender que uma hora você vai ter que colocar no mercado. E quando você pensa dessa maneira de camadas, você pensa, isso aqui eu estou entregando valor. Isso aqui por si só vai trazer uma melhoria? Beleza. Você entregou aquilo em uma semana, com certeza foi super legal. Entregou em 2 semanas, continua sendo legal. Mas é importante que você consiga entender que existem camadas e que você vai entregar de pouco em pouco.
E pensar na experiência, né, do cliente no tempo inteiro, né? Nesse exemplo que você deu, eu sempre gosto de trazer o exemplo do próprio WhatsApp, que quando eles lançaram, né, era só mensagem, e aí depois começaram com a questão de você conseguir saber se a pessoa tinha recebido, depois lido, depois incluíram ligação, aí, né, e até ultimamente já estavam vendo até a questão de pagamento. Então, mas desde o início eles pensaram numa boa experiência ali para o usuário, entregar um bom produto, por mais que tivesse menos features. Senão eles teriam dado um tiro no pé que eles não estariam até hoje aí no mercado, né? Pessoal, queria abrir aí para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiserem abrir o microfone ou se quiserem mandar ali no chat, oportunidade de vocês. E daí já vou até aproveitar também se pedir quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho. Normalmente, quando a gente tinha os eventos aqui presenciais, a gente sempre fazia, né, ao final do evento. Agora tem que ser um print mesmo de tela. Então, quem puder abrir aí também. Ó, o David abriu já. Não precisam ficar escondidos. Tá tudo de pijama em casa, né? Mais alguém que pode abrir aí? Olha só. Matéria, Meire. Cá, Olha, tem um participante a mais ali. Opa. Olha quanta gente bonita. Bruno. Opa, já tá ficando mais bacana. Então, vamos lá, pessoal. Então, olhem para a câmera aí. Vamos lá, sorriso. Mais um print, vamos lá. Aí, perfeito, pessoal. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Aproveitem que a gente vai encerrar. Sem dúvidas, então, queria agradecer, gente, em nome da Redcars, aqui primeiro para esses 3 super profissionais, né, que vieram aí trazer um baita de conhecimento para a gente. Eu sou suspeita, sou fã dos 3, então para mim já valeu super a conversa, espero que vocês tenham gostado também. E em breve teremos mais eventos aí, então, se puderem acompanhar. Arthur, Mo, Carol, querem se despedir? Obrigada, Não, gente. foi super Obrigada legal. pela presença. Super legal. Foi ótimo. Foi bem bom conhecer todos também, conversar um pouco, trocar umas ideias. E vamos continuar com o contato. Quem quiser adicionar a gente nas redes. Exato. Eu ia agradecer aqui, obrigado para todo mundo que participou e tá até agora aqui, para quem também teve que sair. Obrigado para você, Carol e Mônica, e a Lu também por ter organizado isso. Ela teve um trabalho árduo ali de ajudar a gente a construir esse evento. Eu acho que foi super legal, bem positivo, e espero trombar com vocês, todos que estão aqui, e quem saiu também, em algum evento futuro presencialmente, porque eu não aguento mais ficar em casa. Espero ver vocês em breve. É isso, acho que manter o contato, estamos no LinkedIn e é fácil de encontrar. E obrigada a quem ficou também até aqui, acho que a conversa foi muito boa. Foi mais longa também. Foi um pouco longa, mas eu acho que eu pelo menos, tem coisas que essa discussão sempre acrescenta e a gente aprende sempre muito, então, obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Até a próxima.